Olá, eu estava me lembrando aqui de um desenho animado que representa muito bem, mostra muito bem a maneira de viver na alma em uma vibração melhor, sabe? O Phineas e Ferb, aqueles dois garotos, eles vivem o que eles amam, eles vibram igual, os dois, né, em ressonância, os dois fazendo sempre as mesmas coisas junto e pensando na melhor forma de contribuir com criações, né? E eles têm uma irmã muito ciumenta, invejosa, maledicente e que tenta atrapalhar. E eles não percebem que ela é assim. Eles continuam sentindo o mesmo amor pela irmã, eles continuam fazendo o que eles sentem vontade, sentem na alma que é para fazer, e é como se aquilo fluísse, certo? Ele tem um inimigo que até o vilão é uma comédia, porque ele nunca consegue nada e é muito engraçado, porque nem parece um vilão. É um dos que eu gosto mais, sabe? E nada, eles nunca se sentem afetados pelo externo. Eles simplesmente vivem aquilo que eles gostam, que eles querem fazer, a contribuição deles para o mundo. Talvez eles nem parem para pensar dessa forma. Eu não me lembro bem, faz tempo que eu tô sem assistir qualquer coisa, mas eu sei que eu me lembrei disso agora e representa muito bem esse estado em que eu tento mostrar sobre em não se preocupar com nada, com lutas, não se preocupar muito com o que está acontecendo lá fora, embora você faça, você dê a sua parte. Você estando você estando ligado à sua alma, eu quero encontrar as palavras melhor para explicar isso. Quando você está no seu centro, né? Quando você está sendo o que você você está conectado com o todo, fluindo com o todo, é isso que eu queria dizer, não estava surgindo. Você age assim, você não está preocupado, você não se preocupa, você simplesmente você simplesmente vive aquilo que vai surgindo dentro de você. Mas isso é uma coisa que nós estamos ainda aprendendo, certo? Não é simples a gente seguir a intuição e se deixar fluir simplesmente. Não é assim tão fácil, mas quanto mais a gente eleva a vibração, mais fica fácil, mais isso acontece, certo? Quando a sua vibração vai caindo, aí vão entrando preocupações, você se incomoda com o que está no exterior, você se incomoda com o que falam, com o que pensam de você, você liga para a aprovação, né, isso é uma certa desconexão com o todo. Tem vários níveis, né, vários níveis de vibração, vários níveis de conexão com o todo. E como nós somos um fragmento do todo, o lógico seria que a gente já estivesse agindo de acordo, né? Com cada um fazendo a sua parte, né? Aquele seu ponto de universo que você né? Aquele seu... Era o que seria óbvio, mas não é assim que acontece, é tudo muito complexo, e quanto mais denso, mais complexo, certo? Por exemplo, quando a gente está aqui, que a gente tem o ego, né? O ego é uma formação desde quando nós nascemos, e aliás até antes do nascimento, né? Contam como às vezes a gente vai adquirindo certas coisas pela sensação da mãe, né? Tem muito mais explicação sobre isso, certo? Mas o fato é que a gente acaba parecendo duas coisas. Chega um momento que você parece, não é que parece duas coisas. Em algum momento do desenvolvimento, da expansão, você sente que está agindo de uma forma, mas você vê outra forma,
você se sente meio fragmentado e essa luz que você coloca em cima já é o início da iluminação, ela já é o início do despertar, porque você já pelo menos já percebeu que existe algo aí, que existe a dualidade, que você pode transmutar algo, né? Aquilo que eu sempre falo. Claro, tem muitas coisas que eu vou andar repetindo para ficar mais claro os pontos onde eu quero chegar com isso, porque tudo está ligado, até os assuntos vão se ligando também, certo? E assim, quando você começa a perceber que tem como se fossem dois eus, significa que você já está tendo um pouco de visão aí. Você já pode começar o seu trabalho de transmutação. Enquanto você está vendo só um lado, e esse lado é meio desconectado, você ainda está muito... Você ainda está dormindo muito, né? Está muito em avídia, está muito na cegueira mental. Você vai sentir dificuldade dessa transmutação, você não vai ser uma coisa assim tão simples, né? Então, quando você começa a perceber que existe como se fossem dois eus, você começa a sentir que dentro da alma você tem uma vontade, você tem um lado que parece melhor e tem outro cheio de problemas, cheio de traumas e coisinhas e, sabe, defeitos também. E é aí que você começa o trabalho de limpeza mental, limpeza dos lixos mentais, certo? Aquilo que está no nosso inconsciente, você vai colocando para o seu consciente, você vai transmutando. E eu queria misturar um pouco os assuntos, mas que tem ligação, porque foi um assunto até que eu iniciei no Insta, num dos pequenos trechinhos que eu coloco lá, sobre essa ligação que a gente tem com tudo. Uma vez eu falei que eu gostaria de chegar e assim, a acessibilidade está cada vez aumentando mais e eu gostaria de chegar ao nível de, com o meu eu superior, fluir toda a mensagem com facilidade, sem essas quebras como eu faço aqui, eu quebro, gaguejo, isso, aquilo. Eu gostaria de simplesmente sentir e fluir, porque de certa forma muitas coisas vêm do meu eu superior, certo? Mas ainda vem um pouco quebrado e, como eu disse da outra vez, muitas interferências, os bastidores que eu falei, muitas interferências naquilo que eu estou passando e eu fico tendo que filtrar, tomar cuidado para filtrar, ver aquilo que é meu e eu tenho que fazer isso instantaneamente. Por isso, às vezes eu fico assim meio que relutante, é por conta disso também, por conta das interferências, por conta eu estou aqui na densidade, certo? E a minha sensibilidade está cada vez aumentando. E isso me liga a coisas que eu não espero. Vou até entrar nesse assunto agora para completar. Uma coisa que eu aprendi com o Gasparetto foi porque eu sempre achava, meu Deus, sempre que vem alguma coisa um pouco mais densa, um pouco mais negativa, significa que eu estou ruim, ou que eu estou negativa, ou que... Eu descobri que não é bem assim, não. Quando a nossa sensibilidade vai aumentando, certo? Como a gente não está habituado a lidar com ela, embora eu tenha isso desde a infância, eu tive alguns momentos em que elas se ampliaram mais, certo? E aí ela maneirava. Parece assim que a vida vai dando um tempo pra gente, se desenvolvendo com umas paradas, porque talvez não fosse o momento, certo? E agora eu acho que está chegando o momento para mais atividades, então está ficando muito forte ao ponto de, se uma pessoa está se aproximando, se ela vem assim de longe eu já sinto que vem alguém sem nem saber, sem nem estar vendo. Eu não estou vendo a pessoa se aproximando, mas eu já sinto a energia. Às vezes a pessoa senta do meu lado e aquilo meio que me incomoda. Eu me lembro que ou aconteceu isso com a minha filha, né? E a minha filha chegou e disse assim, mas mãe, eu não tô nem com depressão, não tô nem sofrendo, tô nem me sentindo, eu não tô nem negativa, por que tu tá sentindo assim a minha presença de uma forma que incomoda? Porque eu comentei com ela, né? Aí eu disse pra ela, não é a questão da sua energia estar ruim, é porque é uma outra energia.
E como sendo uma outra energia, aquilo é meio invasivo. Entende? Eu sei que nós somos um, eu sei que nós somos o todo, somos todos fragmentos de um mesmo todo, mas aqui nessa densidade a coisa se desenvolve diferentemente, desenvolve de uma forma que cria certas barreiras entre nós, certo? E quando a gente começa a se livrar dessas barreiras, isso é um pouco doloroso para o corpo físico. Eu estou contando a minha experiência. Então, assim, muita gente pode chegar para mim, e eu já andei assim, percebendo que às vezes a pessoa fica, eu quero informação, eu quero conhecimento, porque você fica falando de você. Entenda, falar das minhas experiências é informação. É informação que pode servir para alguém que esteja passando por coisas parecidas. Então, claro que eu vou. Isso é uma das coisas que eu vou fazer bastante. Depois eu entro nessa história do conhecimento, que é uma das coisas que eu quero falar também, certo? Eu vou andar me misturando um pouco para poder, mas de qualquer maneira eu vou tentar deixar compreensível, tá bem? Então eu expliquei para ela que não é essa a questão. Eu sinto a energia da outra pessoa, às vezes, a muita distância. A pessoa está se aproximando, eu já estou sentindo, e aquilo meio que, eu não vou estar sozinha. E às vezes eu quero estar sozinha comigo mesmo, porque é um conforto, às vezes, para quem tá com essa sensibilidade muito grande, é um conforto estar só com a nossa energia. É difícil de explicar, parece uma espécie de egoísmo, parece. Mas quem vive, sabe, quem vive isso, quem entende que isso é um princípio de adaptação, não vai julgar, certo? Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou entrando na questão da necessidade da minha aprovação de vocês. Tanto é que eu vou falar independentemente de quem está achando aí que isso não interessa. Para quem não interessa é só desligar e não assistir, certo? Mas o fato é que eu comento sobre essa questão do julgamento porque é uma das coisas que eu estou tratando em mim. E eu sei que isso vai servir para muitas pessoas, todo o exemplo que eu der nesse sentido, certo? É uma das coisas que eu também vou transmitir como informação, tudo que parecer julgamento, sabe? Ou coisas ligadas à aprovação, necessidade de aprovação, ou coisas que a dificuldade de lidar com outra presença, todas essas coisas aí, certo? E eu percebo também que a espiritualidade, que ela está me ajudando nisso, né? O registro físico, como eu chamo, eles têm dias em que eles colocam, é como se eles colocassem, eu não sei como acontece exatamente, certo? Mas do lado de lá, 100% eu não sei, certo? Mas tem dia que eles permitem muitas invasões. E aquilo é um tormento, e eu tenho que aprender a lidar com aquilo. É um treinamento, certo? E no dia seguinte eu já amanheço maravilhosa, super bem, super tranquila. Às vezes no final da noite eu já tenho passado por aquele momento, porque é só um momento de aprendizado para mim. É só como se fosse um exercício daquilo, certo? Para eu aprender também, inclusive, a me defender daquilo, assim, saber diferenciar, certo? Inclusive, teve uma vez que aconteceu na madrugada. Eu já estava começando a dormir, alguém fez assim na minha cabeça. E eu acordei, certo? Eu disse, não, pronto, começou. Mas aí depois eu senti uma energia de amor me envolvendo muito forte, sabe? Aí eu digo, não, tem alguma coisa errada aqui. Um ser desse jeito não iria me acordar dessa forma. E eu senti que tinha outra energia também, mas eu fiquei na dúvida, fiquei confusa. Aí vem o medo, né? Como a gente ainda está nos processos, chegar em segurança, coisa também que eu estou sendo trabalhada para melhorar, ter autoconfiança, ter segurança de tudo que eu vou precisar fazer. E então
eu fiquei relutando contra aquilo, achando que eu estava sendo ludibriada. Disse, não, é alguém fingindo que é algo bom, mas não é, quer dizer, eu fui negativa. Mas aí o espírito, o ser, eu prefiro chamar de ser tudo que está do lado de lá. Aqui também é ser, né? Mas eu gosto dos meus termos. E o ser, cheio de amor e paciência, apontou para mim umas penas de um objeto que eu tenho xamânico. E apontou para as penas e eu, assim, mentalmente, né? Primeiro ele fez aparecer um rato caminhando, certo? E para mim, cada pessoa, eu sei que existem os arquétipos já criados com a sua simbologia já determinada, mas existem também aqueles que a gente coloca significado. Então, os seres que trabalham conosco, que nos auxiliam, eles sabem o que representa cada coisa pra gente. Então eles usam aquilo que representa, que tem significado pra gente, da maneira como a gente entende. E então ele mostrou um rato, e pra mim o rato, eu não sei como é o significado correto do rato, mas pra mim é engano. Engano. Tipo, eu estou enganada com algo. Alguma coisa não é exatamente como eu estou vendo. Então ele mostrou um rato caminhando. E eu vi que era uma visão, porque a gente vê o rato ali, mas você sabe que não está ali, sabe? É uma coisa que não aparece exata, aparece como se estivesse no local. É isso que eu quero dizer, a diferença. Às vezes tem coisas que estão imagens aqui na mente, eu sei que existem também visões assim, mas essas visões que eu tenho, ela aparece no local, como se estivesse ali mesmo. Eu vejo aquilo passando, mas eu sei que aquilo não está ali, tanto é que eu olho de novo e não está. Então, eu posso até morrer de procurar, eu não vou mais achar, porque não estava. É uma visão externa, mas é interna, entende? E ele fez eu ver isso, então eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí logo depois disso ele mostrou as penas. Aí eu vi que era o meu que eu chamo de meu anjo da guarda. E eu vi que estava ocorrendo ali um exercício. Ou ele estava me protegendo de algo, certo? Mas de uma forma ou de outra não deixa de ser um exercício, certo? E aconteceu isso quase a madrugada inteira, porque eu consegui dormir depois, né, apesar de eu perceber que havia uma presença, mas de manhã me acordaram pegando no meu pé. Então, assim, mas eu já não me incomodei e quando eu acordei, o que é que aconteceu? Eu percebi que foi para eu diferenciar entre uma vibração e outra, entre uma vibração amorosa e uma vibração mais densa, uma vibração que atormenta. Isso é muito necessário para as pessoas que vão fazer um trabalho, elas começarem a observar todas as energias que possam sentir, seja de um ambiente, seja de coisas que cheguem a nós, certo? Porque é importante que a gente perceba com o que está acontecendo, porque a gente pode receber transmissões e a gente tem que saber o que é. E na verdade o que estava acontecendo não era exatamente uma energia maligna, nada disso não, era uma energia comum. Um pouco mais, assim, é uma energia comum e um pouco mais parecida com as pessoas do planeta Terra, as que, entende, assim, as que estão encarnadas, um pouco mais parecida com isso, porque era uma coisa que brincava comigo e não me deixava dormir, e são coisas que espírito superior não faz, mas também não é uma coisa ruim, onde você se sente mal, sente medo, porque quando a vibração, quando a energia que vibra muito, muito mal se aproxima, você sente medo, você sente angústia, você sente desespero, você tem sensações péssimas mesmo. E esse não era exatamente isso, embora eu tenha, por minha conta própria, pela minha própria insegurança, gerado um pouco dessa energia de medo, de desconfiança mesmo. Mas o fato é que acabou tudo bem e eu percebi que no dia seguinte estava ótimo e percebi que era um exercício, aquilo para mim foi maravilhoso, certo? Então, onde eu quero chegar? Voltando ao assunto da questão do Instagram que eu coloquei, certo? Um trechinho. A gente vai aprendendo coisas, né,
por ressonância, né, que é uma coisa mais natural. Como é o caso da ressonância? Eu vou explicar uma coisinha, misturando um pouco meu off-top, que é as pessoas falam em ressoar e ressonar, e as pessoas confundem muito essas palavras, mas o ressoar, por exemplo, se você toca um som, se você toca um som no violão, por exemplo, uma nota lá, né, uma corda, aquele som, ele vai ressoando e ele não para, ele ressoa ao infinito, você entende? O ressonar é diferente. Você pega aqui e toca no violão, plan, e o outro vai e toca no violão, plan, a mesma nota, na mesma, é a mesma vibração ressonando. Olha, elas ficam assim, uma com a outra, indo e voltando, uma com a outra, ressonando. Elas ficam ressonando igualmente. Agora elas ressoam ao infinito. Entende a diferença de ressoar e ressonar? Então, quando eu falo ressona, é porque eu estou ressonando com algo que está vibrando igual. E isso é uma coisa natural. Você vibra com a coisa que é semelhante em algum ponto. Digamos, você está ressonando com alguém, em algum ponto você pode estar ressonando, em outros não. Você não é obrigado a ressonar completamente, certo? Mas é aquela coisa, quanto mais pontos você tem de semelhança, mais você ressona com uma pessoa, certo? E isso seja encarnado ou desencarnado. Encarnado ou desencarnado. Mas, voltando ao assunto, para eu emendar com isso aqui, vai ser assim meio misturado, mas eu vou fazer vocês, vou tentar ser clara, certo? Voltando à história que o Gasparetto falou, né? Sobre, será então que eu estou ressonando com o espírito ruim, porque eu estou sendo ruim, ou tenho... Não, entenda uma coisa. Se nós somos fragmentos do todo, e o todo abrange tudo que há, então existe tudo em nós. Todos os pontos existem em nós. Desde aquele ponto mais horroroso, sabe, aquele ponto maligno, até aquele ponto mais angelical, mais divino, nós temos. Nós temos. Só que, claro, como a gente veio do todo e vai voltar para o todo dentro de um caminho, é lógico que há um aprendizado desses egos que a gente vai adquirindo e tal. Existe aí uma singularidade, né? Uma singularidade. E essa singularidade, tem gente que chama de avatar, certo? Não é somente o ego, porque o avatar, essa singularidade, ela contém tudo que a gente já conseguiu aprender até hoje. O ego daqui, que está encarnado, da gente aqui encarnado, está limitado ao que a gente consegue captar desse avatar, dessa singularidade, ou do todo, ou de outras energias, certo? E aí onde eu vou entrar depois no assunto do Instagram. Isso aqui eu estou misturando Gasparetto com Instagram, certo? Então, é claro que se você tem uma sensibilidade muito grande, e um espírito se aproxima, ele vai tocar, e alguma coisa é permitida, porque a gente é acompanhado, certo? Então é permitido que você receba aquilo ali, você vai tocar um ponto que já existe em você, sim, mas não porque você seja aquela coisa, você está vibrando naquilo ali. De repente você está super alegre, feliz da vida e tal, de repente, pufa, aquela energia chega ali, se aproxima, você começa a mudar e você não entende por quê. Como é que pode? Nesse instante eu estava rindo, por que eu estou agora triste e tal? Entende? Não foi você. Não é você que está vibrando ruim, é aquele ser que se aproximou e você tinha algo a fazer por aquilo ali. Foi permitido para que você, ou para você distinguir, ou para você ajudar. Por algum motivo foi permitido. Aconteceu, houve uma permissão, inclusive sua. Talvez até para aprender a não permitir. Entende? Porque a gente aprende a se blindar. Certo? É uma coisa que eu também tenho que aprender mais. Eu não aprendi ainda. Mas a gente tem que aprender a se blindar.
Até mesmo para ser um canal mais limpo, para aquilo que a gente realmente quer transmitir, ou que a gente veio transmitir, certo? Então, assim, aprendendo a lidar com usando como é que o Gasparetto ensinou. Quando acontecesse isso, é pra gente procurar o mais puro do nosso ser. Tentar ficar no agora. Você tá percebendo ali você já percebe que não é você. Você viu que aquilo tá destonando com o momento que você tá. Já fica simples você perceber que não foi você. Que é uma energia que tá ali. Então você fica no agora e vai tentando encontrar o mais puro do nosso ser. Aquilo, sabe o que acontece? Não é você expulsar aquela alma, não. Não é isso que acontece. Muita gente pensa nesse estilo. Eu me encho de luz e expulso aquele. Não. Você ajuda aquele ser com a sua luz momentânea, aquilo que você cresceu em você naquele momento. É uma luz que você tem, mas que você às vezes não consegue manter o tempo inteiro, mas que você, naquele momento que você se concentrou, você se encheu daquela luz e aquilo é transferido para esse ser. E às vezes ele é aproximado para você para receber isso. Entende? Então, às vezes você expulsa mesmo, porque a pessoa não está querendo receber. Olha isso. Às vezes aquele ser recebe uma oportunidade de um médium estar ali e de ser um médium que sabe resolver essa questão dessa forma como eu expliquei, ou de outras, né? Existem outras maneiras, mas essa maneira eu achei ótima e eu consigo fazer essa. E ele tem essa oportunidade de receber essa luz, mas alguns não querem. Alguns se sentem incomodados e fogem, certo? Acontece. Mas o intuito disso, o todo, ele não me distingue, ele não tem mais amor por mim ou por ele. Ele não faz essa distinção, o todo não tem preferências, certo? Somos iguais, completamente. Não interessa que caminho ele já conseguiu adquirir, que caminho eu consegui adquirir. Para o todo isso não existe, certo? Ele não julga, como eu falei da outra vez. Então ele dá essa oportunidade, certo, para esse ser. E dá a liberdade também para ele rejeitar. É simples assim, certo? Então agora voltando à questão do Instagram. Eu acho que essa já ficou clara, né? Eu imagino que sim. A do Instagram é justamente essa questão, como a gente recebe as informações. Como as informações serão passadas, se às vezes o canal não é limpo, principalmente para quem está, assim, como eu, né, eu estou vivendo esse momento de aprendizado, certo? De exercícios e aprendizado, e vou até, sei lá, até onde eu vou chegar, certo? O que eu comentei foi que nós temos aqui, né, nós estamos limitados a esse cérebro e a mente, que também existe uma mente coletiva, né, um inconsciente coletivo e tal. Nós estamos limitados a isso, mas até certo ponto, porque nós temos a capacidade de nos fundir com o todo. O que eu falei sobre a fusão, sobre a união. Você tem um processo alquímico, onde você se prontifica, você se dispõe a isso, certo? Até nisso, o todo dá liberdade a nós, certo? Você se dispõe e você se abre para essa fusão. Eu não sei quanto tempo vai levando para cada vez ficar mais fácil essa fluidez com o todo, né? Às vezes está mais fácil, às vezes mais difícil, mas ocorre. Eu acho que com o tempo, com a limpeza que nós vamos fazendo dos lixos mentais, essa fusão vai ficando completa, vai se completando. E esse processo alquímico é justamente isso. Você vai havendo a limpeza e vai entrando mais, vai facilitando mais a passagem o fluxo do todo é através de nós. Ele não, como eu disse lá no Instagram, não nos atropela, não passa por cima da gente fazendo o que quer.
eu digo assim, tem todo o poder para isso, mas ele dá a liberdade. Até certo ponto, porque algumas pessoas, algumas singularidades ou egos também, né? Às vezes até a singularidade está um pouco desconectada e aí fica muito ego, aquela coisa formada pelo externo, mais do que exatamente a singularidade, que já mais do que a singularidade, que já é um processo, já é a alma, né? Aquilo que já está mais avançado, porque já veio de vários caminhos, certo? Então, disseram um pouco, que mistura um pouco as ideias às vezes, e eu não sei até que ponto também tem interferências, mas eu não estou percebendo tanto energias não, mas às vezes acontece por dentro, assim, por perto não está, mas às vezes existe uma outra conexão um pouco mais longe, e às vezes a própria mente que é muito ativa, assim, muito rápida. Eu tenho uma mente assim muito ativa, muito rápida, e surgem ideias ao mesmo tempo, e isso às vezes eu misturo um pouco as coisas, e eu estou querendo colocar da forma como as coisas são aqui, em linha reta, né, para a compreensão ficar, né, para ficar uma melhor compreensão. Deixa eu ver onde eu parei. Porque é muito complexo, certo? É complexo mesmo, você diferenciar a alma, né, aquela singularidade ao avatar que vem de várias caminhadas em diversos pontos, às vezes até na erraticidade, como chamam, quer dizer, fora de planetas, né, no puro extrafísico, ou astral, né, porque o astral é uma camada um pouco mais abaixo. Eu gosto de chamar extrafísico tudo, incluindo o astral, e eu acredito que inclui até isso, mas o extrafísico ele inclui o astral, mas é muito mais, certo? Mas o astral essa área é a área um pouco mais densa, certo? Não somente aqui nessa parte baixa, é um pouco mais para lá, até atingir colônias e tal, mas é ainda limitado, certo? O astral que a gente chama ainda é limitado a uma certa densidade. Então assim, eu acho que já deu para perceber a diferença. O que eu quero dizer com o ego, aquilo que vem do externo, que você aprende desde quando nasce, aquelas coisas todas que vão se enchendo de lixos de externos, que você aceita, você concorda com ele e ele entra, né? Você toma como, você aceita como se aquilo fosse, alguém lhe chama de feia, você aceita que é feia, entendeu? Alguém lhe chama de burra, você aceita que é burra, alguém lhe chama de maravilhosa, você aceita que é maravilhosa. São coisas que você vai aceitando. E isso vai lhe tornando seu ego, certo? Vai formando seu ego com o tempo. Às vezes também experiências que não deu muito certo, ou experiências que deu muito certo. Tudo isso forma o seu ego. Tudo forma o seu ego. Mas ainda não é exatamente a sua alma, não é exatamente a sua singularidade ou avatar. Porque a singularidade, o avatar, é uma coisa mais completa, porque é toda a caminhada até as anteriores. É isso onde eu quero. Isso eu acho que já deve estar ficando claro, né? Então, assim, essa alma é a que está ligada, conectada com o nosso eu superior, né? Que é uma coisa maior, né? E é através dela, né, que a gente consegue captar. E para poder captar, você precisa limpar todo o lixo mental, tudo que é do ego, se desidentificar do ego. Que a meditação ajuda muito, ajuda demais. Aliás, é a forma melhor para que você consiga parar de se identificar com esse ego, sair desse, né? E começar a ser você mesmo, a sua alma, a sua singularidade, o seu avatar, que é o que a gente veio fazer, sermos nós aqui, né? Fazer a tarefa aqui, de acordo com o que a gente, né? Com o que a nossa alma quer, né? E aí a gente tem contato com o eu superior, que é o que está mais ligado ao todo, certo? Então todas as mensagens que a gente recebe do eu superior através da nossa singularidade, da nossa alma, ela está mais ligada ao todo, você consegue fluir mais. Então o processo alquímico tem todas essas camadas para a gente vencer, certo? Tem camadas e camadas. Fora as camadas que a gente tira aqui do próprio ego, tem ainda outras camadas mais para cima. Então não é uma coisa complexa. E quanto mais denso, mais complexo. Quanto mais você é livre, mais simples você é, mais ligado ao todo, tudo flui mais naturalmente. Quanto mais você é ligado à densidade, mais complexa é a coisa, e mais difícil também, sabe?
Então, por exemplo, se eu vou passar alguma mensagem, eu quero alguma informação do extrafísico, e tem muita interferência, o que é que vai acontecer, né? Eu estou entrando em ressonância natural ou em ressonância que tem as várias questões, como eu falei lá no Insta, tem várias questões que estão envolvidas. Por exemplo, essa que eu falei de trazerem energias para que a gente ajude. E existe essa ressonância natural e a ressonância forçada, assim, a ressonância que a gente, artificial, vamos chamar assim, né? Vamos inventar os nossos nomes também, né? Eu gosto de inventar os meus próprios nomes para me desvincular de religiões e de filosofias e de tudo. Eu acho que a gente precisa, isso é um assunto que eu vou tratar algum dia, eu acho que a gente precisa ser mais a nossa alma. Então, para que a gente seja mais a nossa alma, a gente tem que se desvincular um pouco dessas coisas que são do externo. Religião também é do externo. Algumas filosofias vêm de outras singularidades. Então, embora tudo seja isso está um pouco meio que sendo uma barreira para você encontrar essa singularidade aqui, para depois fazer o processo de se tornar entende? Primeiro a gente tem que identificar o que nós somos, fazer as nossas tarefas nas caminhadas, até a gente se unir ao todo. Mas a gente tem que ser a nossa singularidade limpa, determinada aqui, certo? Aquilo que a gente é. Então, essa separação, né? que a gente faz para não se identificar tanto, eu gosto de usar o meu próprio vocabulário para poder me desvincular dessas coisas, filosofias, doutrinas, religiões e pensamentos que estão aí já, né? De repente eu tenho coisa nova para trazer, e o fato de eu usar uma linguagem muito conhecida, muito já, como é que eu posso dizer, cheia de preconceitos alheios. Existem preconceitos alheios que eu digo, não é que eu não tenha preconceito, é que na hora que quem está falando sou eu, digamos assim. Então o preconceito está sendo ali em relação ao que eu estou falando, é isso que eu quero dizer, entendeu? E de repente eu uso um termo que lembra muito um evangélico. A pessoa tem um preconceito contra evangélico, já não vai ouvir o que eu estou falando. Aí um preconceito contra espírita, é aquela coisa toda. Eu procuro evitar isso ao máximo, porque eu sou assim, eu respeito as religiões, embora eu tenha demonstrado algum ressentimento por alguns momentos no espiritismo e tal. Eu sei que são coisas que são lixos mentais, e eu respeito cada religião. Eu sei que cada um tem a sua função, por isso que ainda existem, embora eu acredite sinceramente que não irão mais existir, certo? No terceiro milênio, ou seja lá quando for mais pra frente, bem mais pra frente, não precisará mais, entende? Não precisará mais, porque será mais unificada a coisa. Como em outros planetas a coisa é mais unificada. Então essas separações que eu até falei assim, né? É justamente por isso, porque aqui ainda tem essa questão da separação. Às vezes a gente ainda precisa estar em bolinhas, às vezes a gente ainda precisa, sabe, e meio que ter uma certa cautela, embora eu procure ao máximo unificar a coisa. Eu já demonstrei isso, mas algumas coisas ainda andei aprendendo desde aquele vídeo que eu postei. Eu andei aprendendo coisas importantes, justamente por questão dessa cautela que a gente tem que ter, certo? E então eu acho importante eu ir criando, não que eu queira criar uma religião, não que eu queira criar alguma coisa que vai, o elquismo, não, é só para poder, é só para poder empatar o preconceito na mente que está me ouvindo, é só para diminuir essa barreira, as barreiras de separação, só para diminuir as bolhas, só para tornar a coisa mais clara, mais fácil de acessar, certo? Então, deixa eu me lembrar onde foi que eu parei, peraí.